turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química da plataforma Gonçalves Dias. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que você esteja acompanhando as nossas aulas, não apenas as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares. E principalmente se dedicando aos estudos. Turma, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer as devidas anotações ao longo do vídeo. Então, você está acompanhando o vídeo e aquela informação você achou interessante, você pode printar a tela e passar para o caderno e assim desenvolver os seus estudos. Show de bola? Turma, estamos em uma série de aulas relacionadas ao terceiro ano do ensino médio, né? Estamos abordando o início da química orgânica, e já sabemos que a química que trabalha, que estuda os compostos que apresentam carbono, certo? Se nós temos carbono, então aquele composto, aquela substância, ela é classificada, ela é denominada de substância orgânica. E já que estamos falando de carbono, nós precisamos aprender a classificar os carbonos dentro de uma cadeia carbônica, dentro de uma sequência de carbonos. Então, nós vamos abordar a classificação dos carbonos, quanto ao número de carbonos, né, ligados diretamente, e também quanto ao tipo de ligação que esses carbonos podem executar. Show de bola, turminha? Bom, carbono e a química orgânica, né? E aí já sabemos que a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Uma substância, ela é classificada como substância orgânica se naquela substância, né, tiver a presença de pelo menos um átomo de carbono. Se não tiver carbono, bingo, não é composto orgânico, né? Nós vamos ter aí um composto inorgânico. Então, se apresentar carbono, substância orgânica. E aqui eu trouxe para vocês, né, as fórmulas de algumas substâncias muito presentes no nosso dia a dia, certo? O butano, que você conhece através de uma marca de gás, mas o gás butano mais o gás propano, né? Aí nós temos uma mistura. Essa mistura é o famoso GLP, gás liquefeito de petróleo, certo? Que é o gás de cozinha. É o gás, na verdade, a mistura gasosa presente no botijão de gás, beleza? E a sua estrutura é essa, ó. CH3, CH2, CH2, CH3. Nós temos aqui 4 átomos de carbono. Uma outra substância presente no nosso dia a dia é o etanol, ou álcool etílico. Então, é o álcool doméstico. Também o álcool presente nas bebidas alcoólicas, tanto fermentadas como não fermentadas, né? Destiladas, não destiladas. Também o álcool combustível, beleza? O etanol. E você observando a estrutura, né? A fórmula estrutural do etanol, você vê a presença de átomos de carbono. A glicose, turminha, né? É um tipo de açúcar que é a principal fonte de energia. Então, as moléculas de glicose, elas vão sofrer uma reação dentro das células e ali haverá a liberação de energia. Então, a glicose, você observando a estrutura, também há a presença de átomos de carbono. Portanto, são todos compostos orgânicos. Por quê? Porque apresentam átomos de carbono, certo? Atualmente, né, nós temos à disposição compostos orgânicos naturais e compostos orgânicos sintéticos. Compostos orgânicos naturais, cujas fontes principais são o petróleo, o carvão mineral, o gás natural, os produtos agrícolas, na verdade, também os produtos retirados da natureza. Então, são compostos orgânicos naturais, porque a gente está retirando, estamos fazendo a extração da natureza, ok? Agora, se a gente produzir compostos orgânicos em laboratório, então nós vamos ter compostos orgânicos sintéticos.
Então, são aqueles produzidos artificialmente, né, pelas indústrias químicas. E aí nós podemos citar como exemplos, né, os diversos tipos de plásticos, as fibras têxteis, mas também muitos medicamentos, corantes, inseticidas. A indústria da química orgânica ela é muito grande, variada, diversificada, certo? Então, plásticos, e hoje em dia dizemos que vivemos a era dos plásticos, porque muitos dos produtos que estão ao nosso redor, eles são polímeros, eles são plásticos. Então, nós temos diversos tipos de plásticos, diversos tipos de medicamentos. Então, todos são compostos orgânicos sintéticos, porque são produzidos nos laboratórios, nas indústrias químicas, né? Os medicamentos contêm uma grande variedade de compostos orgânicos e você já percebeu que existe a quantidade de medicamentos é muito grande e muitos desses medicamentos eles não são naturais. Eles são medicamentos sintéticos produzidos é, pelos seres humanos, né? Produzidos pelos químicos. Agora, com relação à classificação do carbono, nós vamos abordar dois tipos de classificação. Primeiro tipo, quanto ao número de carbonos ligados diretamente a um dado carbono. Então, eu tenho um carbono e, dependendo de quantos carbonos esse estiver ligado, eu vou poder classificar. E essa classificação, turma, vai ser em carbono primário, secundário, terciário ou então quaternário, ok? O que seria um carbono primário? É aquele que se encontra ligado diretamente a um ou então nenhum outro átomo de carbono. Um carbono ligado a outro carbono. Então, esse primeiro, ele é primário. Apenas um carbono na estrutura, carbono primário, ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Agora, se um determinado carbono estiver ligado a dois outros átomos de carbonos, turma, carbono secundário. Um carbono ligado a outros dois, secundário. Bom, e um carbono ligado a três outros átomos de carbono. Fácil, né? Carbono terciário, certo? Carbono terciário é aquele carbono que está ligado diretamente a três outros átomos de carbono. Por fim, se um carbono estiver ligado diretamente a quatro carbonos, carbono quaternário. Beleza, turminha? Então, ligado a um ou nenhum, primário. Ligado a dois, secundário. Ligado a três carbonos, terciário. Ligado a quatro carbonos, quaternário. E aí eu trouxe um exemplo para a gente poder identificar, turma, se o carbono é primário, secundário, terciário ou quaternário, certo? Então, vou utilizar aqui as cores. E essa cor laranja é para os carbonos primários. Então, vamos observar esse primeiro aqui, ó, o da ponta da esquerda. Então, ele está ligado, ó, a um carbono só, que é esse carbono verde. Então, ligado a um só carbono, carbono primário. E assim vai acontecer, ó, com todos os carbonos que eu coloquei a cor laranja. Eles vão estar ligados a apenas um carbono. Por isso, eles são classificados como carbonos primários, certo? A cor azul vai representar carbonos secundários. Então, vamos ver esse bem aqui, ó, ok? Ó, ele está ligado a um carbono azul e a um carbono verde. Está ligado a dois carbonos, somente a dois carbonos. Por isso, eu o classifico como carbono secundário. Beleza? Bom, o carbono terciário eu coloquei com a cor verde. Então, vamos observar esse aqui da extremidade da esquerda. Ele está ligado a um carbono laranja, a um segundo outro carbono laranja e a um carbono azul.
Então, ele está ligado a 3 carbonos. Turma, ligado a 3, terciário. Beleza? E o carbono quaternário, né, eu coloquei com a cor vermelha, ele é aquele carbono que está ligado a 4. Vamos ver aqui, ó. Aqui o carbono vermelho está ligado, ó, o de cima laranja, da direita laranja, o da esquerda azul, né, e o de baixo um carbono verde. Ó, está ligado a 4 carbonos. Turma, ligado a 4, carbono quaternário. Então, a primeira classificação é de acordo com a quantidade de carbonos que um carbono está ligado. Se esse carbono estiver ligado a 1 ou nenhum, primário. Ligado a 2, secundário. Ligado a 3, terciário. E ligado a 4 outros carbonos, quaternário. Uma segunda classificação, turma, é de acordo com o tipo de ligação que o carbono executa. E aí nós vamos ter, né, 2 tipos de carbonos. O carbono saturado e o carbono insaturado. Ok? Vamos lá. Carbono saturado, quando apresenta 4 ligações simples. 4 ligações simples. Ok? Ligação simples formada por um único traço. Beleza? Aí eu coloquei aqui, ó, essas ligações elas são denominadas ligações sigma. A ligação simples é o mesmo que ligação do tipo sigma. Beleza? Agora o carbono insaturado. O carbono insaturado é aquele que vai apresentar ou uma ligação dupla, duas duplas, ou uma ligação tripla. Então, ligação simples, ela vai ser o carbono saturado. Se o carbono executar ligações dupla ou tripla, carbono insaturado. E aí, eu tenho que lembrar que, quando eu falo de carbono insaturado, ligação dupla, ligação tripla, eu vou ter a presença de ligação π. Se eu tenho uma ligação dupla, eu tenho uma ligação sigma, né, e uma ligação π. Se eu tenho uma ligação tripla, certo? Uma sempre será sigma, as outras, no caso, as outras duas, vão ser ligações do tipo π. Carbono saturado, somente ligações simples. Carbono insaturado é aquele carbono que vai ter ou ligação dupla ou ligação tripla. E vamos ver aqui algumas questões rapidinho, turma. A substância responsável pelo sabor característico da laranja apresenta a seguinte estrutura simplificada. Então, claro, eu trouxe aqui a estrutura de forma mais simples, só para a gente identificar, né? Só para a gente poder identificar os tipos de carbono. Esquecemos outros átomos, no caso aqui os átomos de hidrogênio. Só nos interessa nesse momento os átomos de carbono. Então, classifique os carbonos presentes na estrutura. E aí eu tenho esse resultado, turma. Se você quiser printar a tela, né, para depois você com calma, né, analisar, pode fazer nesse momento. Então, olha só, esses carbonos aqui da esquerda são carbonos primários. Por quê? Porque eles estão ligados a apenas um átomo de carbono, ligado a um carbono, certo? Esses dois também são carbonos, esse carbono da esquerda é um carbono saturado, só tem ligação simples. O carbono que está ligado ao oxigênio, você observa que eu tenho uma ligação dupla, portanto, esse carbono é um carbono insaturado. E de toda a estrutura, somente esse carbono é o carbono insaturado. Todos os outros são carbonos saturados, de acordo com o tipo de ligação, ok? Bom, esse carbono logo após o oxigênio, certo? É um carbono primário. Por quê? Porque está ligado a um carbono só. O oxigênio não conta. O oxigênio não conta. Está ligado a um carbono só. Então, esse carbono, logo após o oxigênio, e o último, certo? São carbonos primários. Os carbonos, né? Esses
6 carbonos que estão aqui, né, nesse meio da estrutura são carbonos secundários, porque eles vão estar ligados a 2 carbonos sempre, certo? Sempre eles vão estar ligados a 2 carbonos. Então, assim, turminha, nós classificamos cada carbono da estrutura de acordo com a quantidade de carbonos ligados e de acordo com o tipo de ligação que eles estabelecem. Show de bola? Bom, mais uma questão. O linalol, né, estrutura representada abaixo, aqui está a estrutura, é uma substância orgânica encontrada no óleo de alfazema. Sua cadeia apresenta quantos carbonos secundários e quantos saturados. Então, queremos saber aqui a quantidade de carbonos secundários e carbonos saturados. Antes de mais nada, turma, o que é um carbono secundário? Carbono secundário é aquele carbono que está ligado diretamente a 2 outros átomos de carbono. Show? E o carbono saturado? Simples. Simples. Por que simples? Carbono saturado é aquele que apresenta 4 ligações simples. Beleza? 4 ligações simples, carbono saturado. Carbono ligado a 2 outros carbonos, carbono secundário. Bom, eu montei novamente a estrutura do linalol, certo? E aí nós fomos identificando cada tipo de carbono. Então, por exemplo, o primeirinho aqui, da esquerda para a direita, ele é primário e ele é saturado, certo? O primário, no caso aqui, não conta, porque a questão quer saber carbonos secundários. E aí nós fomos classificando, você pode printar a tela, nós classificamos cada carbono. E eu coloquei em vermelho aqueles carbonos que são carbonos secundários, né? E aqueles carbonos que são carbonos saturados, beleza? Então, eu vou encontrar como resultado, como resposta, quais números? Secundários. Nós temos 4 carbonos secundários, certo? E aqui nós destacamos os carbonos secundários, são aqueles ligados a apenas 2 outros átomos de carbonos. E os carbonos saturados, encontrei 6 carbonos que executam somente ligações simples, né? E aqui eu destaquei, né, com a letra S em vermelho, os carbonos que são classificados como carbonos saturados. Beleza, turminha? Então, secundários 4, saturados 6. Show? Então, mais uma para a gente fechar. A substância responsável pelo odor característico da canela, certo? Tem nome usual de aldeído cinâmico. E aqui nós temos a sua fórmula estrutural, beleza? Ela apresenta ligações sigma em número de. Então, quantas ligações sigmas? Eu tenho que reescrever essa estrutura com esse resultado. Aí eu tenho que lembrar que toda ligação simples, um único traço, ela é sigma. Quando tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é ligação do tipo π. Então, olha só, eu estou mostrando todas as ligações que fazem parte do aldeído cinâmico, certo? E eu estou colocando as ligações sigmas destacadas em vermelho. Então, olha só, aqui dentro do anel, chamamos de anel aromático, tem uma ligação dupla. O que eu sei? Nós escrevemos aqui, colocamos para vocês. Ligação dupla, uma é sigma e outra é π. Então, aqui eu coloquei todas as ligações sigmas. A ligação simples, como essa aqui, turminha, essa é uma ligação simples, ela é sigma. Ligação dupla, sigma, e outra vai ser ligação do tipo π. Então, olha só, como resultado, se a gente contar todas as ligações sigmas que estão destacadas em vermelho, eu vou encontrar como resultado, o número 13. Então, nós temos 13 ligações sigmas. Ok, turminha?
um pouquinho sobre as classificações do carbono. Ficando por aqui, forte abraço, valeu!